Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Juliana Damasceno, eu sou bióloga, mestre e doutora em psicobiologia e por aqui a gente conversa sobre comportamento e bem-estar de gatos. A Pompom tá aqui comigo hoje para conversar com vocês e o assunto do vídeo de hoje é: meu gato precisa de terapia? Será, Pompom? Será que seu gatinho precisa de terapia? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu amo um colo, gente. Ama, que tá até ronronando aqui. Bom, pessoal, no que consiste terapia de gato, terapia comportamental felina ou consultoria comportamental felina? Essas duas palavras estão certas, embora consultoria comportamental remeta a algo que parece pontual. Por isso, prefiro o termo terapia comportamental felina. A terapia comportamental funciona como uma terapia comportamental humana, assim como nós quando vamos ao psicólogo. Sim, tem psicólogo de gato. Exatamente isso, pessoal. A terapia funciona como se nós estivéssemos indo para o psicólogo, mas ao invés do psicólogo conversar com o gato, é por intermédio dos tutores que nós descobrimos o que está passando pela cabecinha deles, quais as dificuldades emocionais e comportamentais que estão acontecendo, para que a gente ajuste e equilibre, integre este comportamento como natural de um gato e que seja harmonioso para um ambiente humano e felino, né? Então, quais são os temas que a gente vai tratar em uma terapia comportamental? Nós podemos tratar de temas que sejam pontuais, como, por exemplo, uma mudança de ambiente, uma mudança de residência, quando a gente se muda com o gatinho de uma casa para outra. Quando há uma chegada de um novo indivíduo, seja ele um novo gato, um novo cão, ou então um bebê. Sim, quando os bebês chegam em casa, quando a tutora ganha neném, ou quando o casal faz uma adoção, por exemplo, a introdução de uma criança no ambiente faz-se necessário um trabalho psicológico para o gato neste quesito. É bom, pisquei na sua caminha, meu amor? Não, por enquanto ela quer ficar aqui mesmo. Já vou pra minha cama, né, mamãe? Outra situação que a gente pode pensar em realizar uma terapia para trabalhar a emoção e o comportamento dos gatos. Por exemplo, agora quando as pessoas estão deixando de fazer o home office e mudando a sua rotina para voltar ao escritório, voltar ao trabalho presencial. Quando há mudanças na nossa rotina ou na rotina do ambiente, isso pode vir a prejudicar o estado emocional dos gatos. E o estado emocional está relacionado ao estado físico. Então, mudanças no ambiente podem tanto gerar questões físicas na saúde física dos gatos, quanto na saúde emocional deles, causando problemas comportamentais, problemas psicológicos. Então, quando a gente pensa em tratar um comportamento de um gato na terapia comportamental, pode ser tanto por algo que eu queira prevenir que haja um descompensamento na saúde física ou na saúde emocional do gato, quanto vir a corrigir algo que já esteja acontecendo. Então, por exemplo, nos casos quando já está havendo alguma coisa, quando há uma alteração comportamental, seja um comportamento anormal, seja um comportamento indesejado. Então, por exemplo, comportamentos anormais são aqueles que diferem em frequência e intensidade daqueles considerados normais. Então, por exemplo, se lamber é um comportamento normal, mas o meu gato está se lambendo demasiadamente e chega a formar feridas. Vocalizar é um comportamento normal. Meu gato está miando, mas está miando demais, ou ele está requerendo muito a minha atenção miando. Então ele está com hipervocalização. É normal eliminar, fazer xixi e cocô, mas na caixa de areia. Meu gato está urinando ou defecando fora da caixa de areia. Então eu tenho comportamentos que estão com uma frequência, uma função ou intensidade fora daquilo que é considerado normal para os gatos. Ou então é normal demonstrar agressividade em uma situação de ameaça, mas o meu gato está agressivo em situações que não são ameaçadoras. Meu gato está sendo agressivo comigo ou está sendo agressivo com outro gato, tenho conflitos entre gatos. Então essas questões nós tratamos na terapia a fim de identificar quais são as causas que geram essa descompensação no comportamento, que torna essa frequência, essa intensidade ou essa função do comportamento inadequada, inapropriada para aquela espécie.
E assim como nós tratamos na terapia humana, nós vamos ali traçando estratégias de tratamento por intermédio da avaliação do ambiente, por intermédio da aplicação de técnicas de modificação comportamental e a introdução de terapias complementares. Então, são esses 3 pilares que fazem a terapia comportamental felina. Então, tanto a gente avaliar o ambiente, adequar esse ambiente, porque o ambiente impacta diretamente no comportamento do gato, quanto a gente modificar este comportamento por intermédio de técnicas de aprendizagem, protocolos que nós vamos colocando em prática de acordo com cada caso, quantidade de gatos envolvidos, a estrutura e a rotina da casa, flexibilidade dos tutores e principalmente a relação, melhorando a relação e a comunicação tutor e gato. Então, sempre na terapia, a gente fala muito sobre as bases comportamentais dos gatos, para a gente também compreender como o felino, ele observa, ele interage e ele se comunica com o seu ambiente, para que a gente consiga transformar isso em uma única comunicação, uma comunicação mais assertiva de tutor para gato, e para que a gente também consiga interpretar melhor os comportamentos que estão acontecendo. Porque o protagonista de uma terapia comportamental, apesar da terapia ser pro gato, né, Pompis? O protagonista é o tutor, porque é ele que vai colocar em prática essas orientações da terapia e é por intermédio dele que nós vamos tratar os gatos. E aí, por fim, nós temos as terapias complementares, então modificação ambiental, modificação comportamental e as terapias complementares, que nós temos diversos tipos de terapias complementares, como florais, feromonioterapia, fitoterapia, os suplementos nutracêuticos e diversas outras terapias integrativas e os psicofármacos. Então, dependendo de cada caso, nível dessa complexidade ou da intensidade dos comportamentos, nós vamos lançar mão dessas terapias complementares. E aí vai ser o terapeuta que vai adicionar, que vai orientar quais são as terapias ideais para aquele caso. E aí nós vamos acompanhando o caso, assim como uma terapia comportamental humana, no qual em cada sessão a gente vai gradativamente fazendo evoluções, analisando essas evoluções até que o comportamento esteja normalizado e que a gente tenha uma harmonização daquela situação. Então nós temos um objetivo com aquela terapia e aí quando a gente atinge o objetivo, a gente tem a alta daquele caso, né? Lá no nosso Instagram a gente apresenta ali os finais felizes, quando tudo se soluciona, quando a gente tem aquele objetivo atingido com aquele caso. Um gato pode vir a precisar de terapias comportamentais para diversas situações. Então, por exemplo, a gente já teve terapia comportamental para avaliação do ambiente de um gato, para uma mudança de território, né, para uma mudança de ambiente de residência. Aí depois a gente teve uma introdução de um novo indivíduo e aí depois em outra situação a gente teve outra questão comportamental sendo atingida por aquele mesmo grupo social. Então, um gato pode vir a precisar de terapia comportamental em várias fases da vida. Então, se o seu gatinho, se você se identificou com alguma dessas questões que a gente falou por aqui, eliminação em local inadequado, agressividade, conflito entre gatos, se tem algum gatinho seu brigando com outro, ou se tem algum comportamento que o seu gato executa que você não gostaria que ele executasse, como por exemplo, ele arranha seu móvel, seu sofá e você não gostaria que ele arranhasse o seu sofá, ou então está acontecendo algo pontualmente ou você quer prevenir com que o estresse venha a atingir o comportamento, o bem-estar do seu gato. Então nós da Euphelis estamos aqui à disposição para atendê-los. Atendemos de maneira presencial e online ao redor do mundo e vai ser uma satisfação imensa poder fazer a terapia comportamental do seu gatinho. Se você também ficou com alguma dúvida em relação a algo que eu falei aqui nesse vídeo, é só deixar seu comentário. Se você gostou, se isso agregou mais informação para o seu dia a dia, se isso agregou informação para outros gateiros, que isso pode agregar informações para outros gateiros, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo gateiro que você acha que o gatinho dele está precisando de terapia. Um beijo e até o próximo conteúdo.